Constelação familiar sistêmica é uma técnica dentro do campo da psicoterapia breve. Ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e nas suas idas a missões, que ele era um teólogo, à África, em contato com as tribos de lá, ele começou a perceber o movimento dos ritos e mitos que essas pessoas faziam em relação aos seus ancestrais e os benefícios que isso causavam, né, como consequência dessa reverenciar essa ancestralidade, os benefícios que se traziam para os descendentes. Apesar de toda uma escassez de material, era uma tribo que viviam em paz, em alegria, em harmonia. Quando alguém errava, eles colocavam a pessoa no centro e várias pessoas ficavam ao redor, mostrando para ela as coisas boas que aquela pessoa fazia. Então, eles começavam a gerar esse movimento de reverenciar alguma coisa que aconteceu lá atrás e o benefício que se trazia. Então, daí surgiu, eu chamo o Bert Hellinger, o pai e a mãe das constelações, como o criador dessa técnica, e que traz para a gente a possibilidade de poder olhar para a nossa história, mesmo olhar para a nossa história para aspectos que a gente não compreende, mas que, de uma certa forma, gerou um movimento de bloqueio na vida. E esse bloqueio, muitas vezes, está relacionado à minha dificuldade de me relacionar, por exemplo, ou de estar dentro de uma organização. Então, essa técnica facilita esse movimento de poder desbloquear, fluir na vida. E tem um olhar, muitas vezes, dentro do campo sistêmico e dentro do campo familiar. E por que esse nome constelação? Constelação a gente olha para o céu, a ideia do conceito de constelação, e vê as estrelas e os planetas, eles vivem em perfeita harmonia, né? E quando a gente olha para um sistema familiar, também a gente pode dizer que é uma constelação familiar, que deveria naturalmente viver em harmonia, apesar de que as famílias, de uma forma geral, hoje geram um movimento totalmente contrário a uma harmonia, né? Por conta das diversas distorções, diversas confusões que existem dentro de um núcleo familiar. Então, esse nome constelação vem desse lugar de equilíbrio de uma forma geral. Tá certo. E a constelação, ela também trabalha a relação entre consciência e o certo e errado, né? Eu queria que tu me explicasse melhor isso, essa questão. Então, dentro do princípio do pensamento sistêmico, a gente caracteriza o movimento do pensamento sistêmico como algo que não existem vítimas ou algozes. Não existe certo ou errado. Existe um princípio sistêmico que faz com que nós, como individualidade, nos encontremos e vamos experimentar alguma coisa dentro do conceito de uma relação. Então, a gente não erra porque a gente quer errar. A gente simplesmente deixa de fazer alguma coisa porque não teve uma indicação. Então, o pensamento sistêmico te fala que, por exemplo, se a tua mamãe tem um movimento interrompido na direção da mamãe dela, né, ela gera um princípio de, muitas vezes, como filha aqui, não integrar uma parte da história que é dela, da mamãe, com essa vovó especificamente, e vai fazer com que essa filha olhe para essa dificuldade. Então, por exemplo, é a mamãe que não recebeu a afetividade da vovó. Naturalmente, essa mamãe vai se tornar uma mulher muito rígida, emocionalmente falando. Essa filha dessa mamãe vai gerar um princípio de movimento interrompido que pode buscar, por exemplo, em um homem, o amor da mamãe. Pode buscar nas suas relações aquilo que não recebeu da mamãe. Ou também pode se tornar uma mulher amarga, seca, sem sentimentos. Né? A constelação ela foca bastante essa questão da tendência de seguir o que o antepassado fez. Sim. Né? Queria que tu explicasse melhor por que a gente faz o que alguém já fez e mesmo que tenha feito errado, a gente continua fazendo aquilo. Então, eu sempre falo assim, quando a gente reconhece um padrão e esse padrão a gente não tem forças para mudar, alterar, ele é sistêmico e eu preciso de alguma forma olhar para trás. Né? Vamos lá falar que o vovô lá atrás foi um vovô alcoólatra. Né? A probabilidade dele ter gerado um pai que vai ter aversão ao alcoolismo ou também virar um alcoólatra é muito grande. E a probabilidade desse pai gerar um filho que vai desenvolver alcoolismo também é muito grande. E isso a gente faz, o pensamento sistêmico, a gente fala o seguinte, a gente por amor, honra é a forma que nós temos de honrar ao nosso pai, é seguindo o mesmo destino dele. É um pai que, por exemplo, não teve sucesso profissional. Aí o que acontece com muitas pessoas? Elas vão gerar movimentos interrompidos de auto-boicote. Porque o pai não teve sucesso profissional, eu vou dizer para mim, papai, você não teve sucesso profissional, eu também não vou ter sucesso profissional. E aí eu gero um movimento de boicote.
Então, às vezes é por isso que a gente tem um problema, tenta resolver e não consegue. não Isso consegue. pode estar enraizado nisso. Não tem forças para mudar. Isso é sistêmico e é mais forte porque é um sistema maior que você. Né? Vem de um campo de informações. Assim como a gente recebe geneticamente informações, né, que vão dar características do nosso corpo, cabelo, olhos, personalidade, a gente recebe de um campo maior. Ela é energético também, nesse sentido, porque está impregnado com todas as impressões das experiências dos nossos antepassados. A gente acaba absorvendo desse campo a possibilidade de repetir. Ah, certo. E qual é o embasamento científico do trabalho de constelação familiar? Então, ela surge com pressupostos teóricos dentro da teoria de Milton Erickson, que é o pai da regressão, né? Surge com os princípios sistêmicos familiares, que é uma abordagem científica, que está dentro, percussora como a Virginia Satir, por exemplo, do psicodrama, com Moreno. Então são pressupostos teóricos que embasam esse aspecto da técnica de constelação. E também tem o campo da fenomenologia, que é uma ciência da filosofia que trata de princípios onde o corpo como expressão ele está falando o tempo inteiro. Então o inconsciente se manifesta através do corpo e ele vai dar possíveis dicas para que a gente possa dar o próximo passo dentro da técnica. Então a constelação ela tem essa possibilidade de acessar o inconsciente, né, uma parte da nossa história que tem a ver com a nossa criança, porque a criança desde pequena ela não sabe abrir uma conta corrente, ela não sabe pegar um carro e dirigir. Assim, quando ela vê a mamãe chorando, por exemplo, ela não sabe especificamente por que a mamãe está chorando, ela simplesmente vai absorver aquela história do campo e vai repetir um dia. A mamãe poderia estar chorando porque o papai traiu a mamãe. E ela não sabe o que é traição. Ela simplesmente vai olhar para a mamãe e vai absorver aquela história e dizer: tá bom, mamãe, me dá um pedacinho da sua dor, da sua impossibilidade de lidar com o papai, de reagir em relação ao papai, que eu vou segurar para mim. E quando acontece isso, o movimento interrompido faz com que você vá repetir. Você pode atrair um homem como mulher que vai trair você. Você pode ser uma pessoa que vai trair muito. Então essas dinâmicas ocultas, né, que são chamadas dinâmicas ocultas do psiquismo, vão gerar várias psicopatologias. Daí que vem aquela história de que a mulher sempre procura alguém parecido com o pai. Ou o homem procura muitas mulheres que são parecidas com a mãe. É uma forma, ou às vezes, de romper com a mãe, ou de se casar com uma outra mulher que vai simbolizar a mãe. Né? É o homem que é fiel à mãe e nunca consegue se vincular afetivamente a uma mulher. Porque toda vez que ele tenta se vincular, ele tem a sensação de que ele está traindo a mãe. A mesma coisa acontece com o pai. Então essas dinâmicas que são, né, inversões de papéis no sistema, elas são motivadas por esse movimento inconsciente. Né? É uma mamãe que pode olhar para a sua filha como uma parte da criança dela. É a criança que olha para a mamãe, porque a mamãe tem uma dor muito grande com o papai, né? E ela não consegue se vincular ao papai, porque ela está vinculada às emoções da mamãe. Então, quando a gente fala em movimentos interrompidos na direção do pai ou movimentos interrompidos na direção da mãe, a gente percebe que pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de materializar na vida, ou de definir uma profissão, ou de escolher algo na vida, elas têm movimentos interrompidos na direção do pai. E pessoas que têm um movimento de interrupção com as emoções, com a nutrição, que a mãe representa esse aspecto da nutrição, ou seja, tem dificuldade de externalizar emoção, ou são pessoas muito carentes, elas têm movimentos interrompidos na direção da mamãe. Tá certo. São funções. Bem complexa essa questão. E como é que funciona a aplicação do método? Então, é uma técnica que ela pode ser aplicada de forma individual, entre facilitador e cliente, né?